Oi, pessoal. Espero que vocês estejam todos bem. E estamos aqui hoje para mais uma apresentação de uma videoaula, agora direcionada para as turmas de História das Cidades. Tá? Essa é a segunda videoaula para as turmas de História da Cidade. Chegamos ao período da Idade Média. Na última aula, obviamente, nós tratamos das inovações trazidas pelo desenvolvimento do Império Romano. E para a gente agora entrar no assunto Idade Média em relação à cidade, em relação ao urbanismo, a gente precisa ter aí algumas compreensões preliminares. Bom, primeiramente, compreender ou relembrar o que aconteceu com o Império Romano para que a gente entrasse nessa era conhecida como Idade Média. A Idade Média é um período de em torno de 1000 anos, que vai desde a queda do Império Romano do Ocidente até a queda do Império Romano do Oriente, com a conquista de Constantinopla pelos turcos. E no caso do Império Romano do Ocidente, o Império Romano vai ser atingido pelas invasões bárbaras. Pois bem, durante esse período das invasões bárbaras, e nós estamos falando aí, a grosso modo, do ano de 450 depois de Cristo a 1450 depois de Cristo. Seria basicamente esse milênio que a gente chama de Idade Média. Podemos considerar aí, durante o ano de 450 até 800, esses quase 4 séculos, eles foram basicamente de invasões. É nesse período em que várias levas de povos considerados bárbaros pelos romanos, e aí nós estamos falando dos germanos, nós estamos falando dos ângulos, dos saxões, dos visigodos, dos ostrogodos, e por aí vai. Vikings, e por aí vai. Todos esses povos, cada um ao seu tempo e de forma muitas vezes simultânea, eles foram invadindo o território do antigo Império Romano. Vamos imaginar essa invasão, considerando que a cultura era completamente diferente, que padre para esses povos não era nada, freira para esses povos não era nada, as tradições religiosas do cristianismo para eles não significava nada. Então foi uma matança, foi violência, foi morte, foi agressões a todos, de todas as formas. Com isso, com o passar do tempo, essas pessoas que estavam sendo atacadas, vamos dizer assim, elas foram morrendo e outras se adequando, e nós estamos falando aí de quase 4 séculos. É claro que essas invasões elas foram levas, elas foram ondas de invasões. A própria população, a antiga população do Império Romano vai, de alguma maneira, se adequando a isso, mas uma das atitudes que vai ocorrer é a ruralização da sociedade. O que vem dizer isso? As pessoas abandonam as cidades, porque o Império Romano ele era calcado em cidades. A estrutura administrativa do Império Romano ela era baseada no controle das cidades. Pois bem, isso vai se perder com as invasões e as pessoas gradativamente e até mesmo rapidamente, vão fugir para os campos. E lá então, com o tempo também, vai se reestruturar uma nova forma de vida que todos vocês estudaram na escola e na faculdade mesmo, como o feudalismo. Não é? Então, a partir do momento que essas invasões se acalmam um pouco, e nós estamos falando aí a partir do ano 800, mais ou menos, e o que acontece no ano 800? Aquele trabalho de formiguinha, porque durante as invasões nada ficou de pé. Nada. Tudo foi destruído com as invasões. Quase 4 séculos de invasões. Pois bem, mas tinha uma instituição que, mesmo sendo atacada, conseguiu manter uma certa ordem. No mínimo, conseguiu sobreviver, que foi a Igreja Católica. E com o passar do tempo, com aquele trabalho sistemático que normalmente as religiões têm, a Igreja Católica foi gradativamente se reestruturando e
sempre no trabalho da catequese, até que chega, por volta do ano 800, e a Igreja Católica consegue converter o primeiro rei bárbaro. Esse primeiro rei bárbaro, ele também vai, assumindo a religião católica, o cristianismo, ele também vai acabar impondo isso aos seus súditos, aos seus seguidores. Ao mesmo tempo, vai haver divisões de terra. Muitos militares ganharão como prêmio nas guerras terras. Então aí começa a voltar, dentro desse período da Idade Média, começa a surgir de novo um grupo que se entende como dono da terra. E sendo dono da terra, precisava de gente para trabalhar. E as pessoas que foram para o campo precisavam comer. Juntou a necessidade de um com a necessidade de outro. Aquele sujeito que tinha terra precisava de mão de obra. E a mão de obra precisava de terra para morar, viver e comer. Dessa conjunção de interesses, tendo a igreja como intermediária, há então esse arranjo que ficou conhecido como feudalismo. E por que feudalismo? Porque a riqueza vinha do feudo. A riqueza vinha da terra. Bom, que riqueza era essa? Fundamentalmente comida e roupa. Tudo vinha da terra. O que precisava comer se plantava. O que precisava se vestir, se criava animais. Os animais se comiam também. Então você tinha um trabalho de agricultura, você tinha um trabalho de pecuária, e você, precisando de um sapato, matava um boi, pegava o couro e produzia o sapato. Queria um casaco? A mesma coisa. Uma ovelha? Coisas do gênero. O que eu quero dizer é que tudo saía do feudo. Bom, se a gente está dizendo que esse período, a partir do ano 800, o feudalismo todas essas datas são bem relativas, né? Só para a gente ter um certo parâmetro. Mas vamos lá. A partir em torno do ano de 800 depois de Cristo, o feudalismo começa a se desenvolver, vai se desenvolvendo de forma organizada, porque ele vai trazendo resultados. E como é que a gente sabe disso? As pessoas começam a viver mais, porque estão se alimentando, as pessoas começam a ter mais filhos, e gradativamente a população do feudo vai crescendo. Quando a gente atinge o ano 1000, o feudalismo já está bem encorpado, inclusive é a partir do ano 1000 que a gente volta a ter desenvolvimento de arte mais importante, é que a gente volta a ter o desenvolvimento de arquitetura mais importante, vocês já estudaram isso, com a arte e a arquitetura românicas, né? A arquitetura românica e a arte românica é no período do feudalismo, a partir do ano 1000, razoavelmente. Pois bem, e o que está acontecendo com as cidades se a sociedade se ruralizou? Bom, vai se ruralizar durante muito tempo, mas vai chegar um momento em que, pelo aumento da população de cada feudo, a produção do feudo vai começar a ficar pequena para todos. E com isso, pelo fato do feudalismo ter dado certo e ter feito a população crescer, vai chegar uma hora que o fato de ter dado certo faz o próprio sistema entrar em crise. Porque no momento em que, por funcionar bem, as pessoas passaram a comer, passaram a viver melhor e passaram a ter mais filhos, começou a faltar os itens necessários à manutenção dessas pessoas. E aí o feudalismo, ou os feudos, começam a produzir aquilo que chamam de excedentes do feudo. Esses excedentes são aquelas pessoas que não conseguiam mais se manter com a produção dos feudos. Esses excedentes, essas pessoas vão ter, obviamente, que buscar a sua subsistência de outra maneira. Quais foram as maneiras que surgiram nessa transição aí para os anos, vamos botar aí para os anos de 1200, 1300 até 1500? Primeiro, as cruzadas. Uma das saídas, uma das soluções para essas pessoas era entrar no exército, vamos dizer assim. Era participar das cruzadas. Porque ao participar das cruzadas, tinha acesso a novas riquezas, era mantido minimamente para estar vivo e poder lutar.
Então, uma das formas de escape para essas pessoas que estavam em excesso para o sistema feudal eram, então, as cruzadas. A luta contra os chamados infiéis no Oriente. Só que, óbvio, esses infiéis no Oriente tinham riquezas, e essas riquezas, então, vencendo a guerra, passariam a ser apropriadas. A outra maneira foram as próprias grandes navegações, que também foram em busca de novas riquezas. Pois bem, com essas novas riquezas obtidas, seja nas cruzadas ou seja com as grandes navegações, começou a haver uma oferta de produtos trazidas para a Europa por essas pessoas consideradas excedentes. Essas pessoas, de alguma maneira, traziam esses produtos para a Europa, e isso precisava, obviamente, ser vendido, no mínimo trocado, mas muito mais interessante, vendido. Começaram, então, a surgir as famosas feiras, as feiras medievais. Essas feiras medievais, elas precisavam, essas barracas, vamos chamar assim, elas precisavam ser instaladas em lugares de alguma concentração. E a gente sabe que, sendo o feudalismo uma sociedade rural, você não tinha grandes concentrações. As pessoas viviam no campo. Bom, vocês também estudaram que existia o castelo feudal, aquele local onde o senhor feudal, o dono da terra, morava. Esse castelo feudal, ele não tinha só a função do senhor feudal morar nele, senão não precisaria de um castelo tão grande. A necessidade de um castelo tão grande se dava na hora das guerras, na hora das invasões, porque os servos da gleba, como eram chamados, os camponeses que moravam naquele determinado feudo, os servos moravam nas suas próprias casas, construídas pela região do feudo. Mas na hora de um ataque de um povo inimigo, os camponeses não ficavam nas suas casas, porque seriam alvos fáceis. O que se fazia então na hora de um ataque? Ou se corria para dentro de uma igreja, e uma igreja românica, que vocês estudarem arquitetura e sabem das características da arquitetura românica em relação às igrejas, que eram verdadeiras fortalezas, ou as pessoas corriam para dentro das igrejas e lá se protegiam e contra-atacavam, ou, como a maioria fazia, corria para o castelo do senhor feudal. E lá dentro se trancafiavam e contra-atacavam os invasores. Com isso, a gente entende que o fato do senhor feudal ter um castelo muito grande, com muitos aposentos, não nasceu de uma necessidade de ostentação. Afinal, morando no meio do nada, ele ia ostentar para quem? Isso é só para a gente refletir. Tá? Os castelos eram grandes porque na hora do aperto era para lá que todo mundo corria. Por isso também os servos das glebas, eles plantavam, eles cultivavam, usavam o que era necessário para eles sobreviverem, e o excedente eles mandavam para o senhor feudal. E esse excedente ficava estocado no castelo, para a hora de crises, para a hora de problemas climáticos e para a hora de guerras, para que toda aquela comunidade do feudo tivesse comida. Acredito que essa forma de ver seja bem diferente de muita coisa que vocês já andaram ouvindo por aí ao longo do tempo. Ok? Mas vamos lá, de volta ao nosso assunto do ressurgimento dessas cidades. Voltando, o local mais propício para que essas pessoas, que eram os excedentes dos feudos e que agora tinham mercadorias para vender, o local mais propício para que eles colocassem as suas barracas era junto ou à igreja, que também era um polo de atração, ou aos próprios castelos dos senhores feudais. Seja num ponto, ou seja no outro, ou seja nos dois,
as feiras passaram a ocorrer. Isso, no nosso caso, até como uma curiosidade, no nosso caso da língua portuguesa, isso foi tão marcante, essas feiras medievais, que os nossos dias são marcados por elas. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. Por que isso? Porque a feira de domingo era a principal, era a primeira. A que vinha depois de domingo era a segunda-feira, a terceira-feira, a quarta-feira, a quinta-feira, a sexta-feira. A sétima-feira não teve esse nome porque o sábado já era um nome religioso e era o dia do descanso. Pois bem, essas feiras, elas começaram a dar resultado. Aqueles feirantes vão começar a ganhar um dinheiro, vão começar a fazer uma pequena economia, uma pequena riqueza, independentemente da produção do feudo. Ele passa a não viver mais da produção do feudo. Ele agora tem uma outra maneira de se manter, que é o quê? Ganhando dinheiro. Isso é um fato novo, porque nos feudos o máximo que se tinha era a troca de produtos entre um feudo e outro, e mesmo assim, muito pequeno. Pois bem, essa pessoa que está ali trabalhando na feira, ele morava onde antes? No feudo. Muito provavelmente, ele continuou morando no feudo, mas não usufruía mais da produção do feudo. Mas como ele era parente, ele era um agregado, ele ficou morando lá durante um tempo. Só que chega uma hora que ir para o feudo e vir para a feira, ir para o feudo e vir para a feira, era muito longe, era desgastante e levava tempo. É nessa hora que ele vai para o óbvio. Do lado da minha barraquinha, eu vou fazer o meu barraquinho. Não é à toa que a gente diz que essas novas cidades, esses novos núcleos urbanos que vão ressurgir em torno da igreja e em torno da feira, esses novos núcleos, eles eram absolutamente iguais às nossas favelas de hoje em dia, onde as pessoas construíam aquilo que lhe era necessário. Não se tinha um planejamento prévio. As coisas iam sendo construídas de acordo com as necessidades daquele dia, daquelas pessoas, daquele grupo. Então, a gente poderia parar e perguntar assim, mas, poxa vida, se nós estamos estudando para aprender a projetar cidades, qual seria a razão da gente estudar um período onde as cidades basicamente não foram projetadas? Vamos entender. Apesar dessas cidades não terem sido projetadas por alguém, elas, de alguma maneira, foram executadas por um grupo, onde as individualidades todas estão ali presentes. Pense bem nisso. Uma cidade medieval, ela é o resultado de todas as individualidades. Esse não é o sonho de quem projeta? Quem projeta uma cidade, quem projeta um bairro no papel de urbanista, ele não está. A nossa grande utopia não é projetar algo que atenda a todas as pessoas de forma adequada? Então, mesmo o período medieval não sendo um período de cidades planejadas, vamos dizer assim, a gente estudando as características das cidades medievais, a gente pode captar determinadas necessidades para que a gente não esqueça delas. E necessidades muito mais testadas, muito mais vivenciadas, porque foi fruto da vontade de cada um. Então vamos lá, vamos começar a entender esse conjunto que a gente acabou depois chamando de cidade medieval. Primeiramente, a religião, por conta de toda essa dificuldade, por conta de toda essa tensão de invasões, de doenças, de guerras, tudo isso fez com que aquela sociedade se transformasse, se tornasse muito, muito, muito religiosa. Essa sociedade se tornando muito religiosa, obviamente, fez o poder da igreja crescer.
Então a igreja ela vai passar a determinar o desenvolvimento daquelas comunidades. Pois bem, se todo mundo é religioso, a grande obra, a obra exemplar desses núcleos será a igreja. Estamos falando aí inicialmente da igreja de arquitetura românica e mais tarde um pouco as catedrais góticas. Mas seja num período ou no outro, a religiosidade era tudo para aquelas sociedades. Só que, de um período para o outro, quando a gente sai do feudalismo e que começa a migrar, quando a gente sai do período românico, vamos dizer assim, e começa a migrar para o gótico, está surgindo nessa sociedade um novo grupo, que são exatamente esses feirantes que começam a ganhar dinheiro. Como esses feirantes moravam na cidade, e a cidade, tanto na Alemanha quanto em determinadas regiões da França, a palavra burgo define cidade, a pessoa que morava na cidade era conhecido como o burguês. Só que nesse primeiro período, no período do feudalismo, a presença do burguês ela não está lá, não existe. São todos camponeses. Quando os excedentes do feudo vão buscar novas riquezas e voltam, aí sim eles começam a configurar aquele grupo que quanto mais o tempo vai passando, mais eles vão ficando ricos. Primeiro eles vão ganhar dinheiro com o comércio, com as feiras. Depois eles vão fazer capital para ganhar dinheiro com as fábricas, com as manufaturas. Tudo isso vocês estudaram. Depois virão as fábricas, as indústrias e o sistema financeiro. Sempre com o mesmo grupo social, os burgueses. Não é à toa que, conforme eles foram ficando ricos, eles foram tomando o poder para eles. Então, na questão das cidades medievais, a gente pode entender que elas acabaram acontecendo, primeiro, em torno das igrejas, ou, em alguns casos, em torno do castelo feudal. Mas claro que a igreja estaria ali incorporada. Como se deu esse crescimento em volta desse núcleo? De maneira espontânea. Olha a palavra que eu estou usando. De maneira espontânea. Quem vai chamar esse jeito de fazer cidade, de cidade desordenada, será o Renascimento, que vai vir de novo com aquele ideário greco-romano de querer colocar ordem nas ruas, regras nas ruas. É só uma outra maneira de ver. Uma maneira de ver que cada urbanista da era contemporânea vai observar aonde é importante ordenar e aonde é importante perceber essa vivência das pessoas com o espaço que a sociedade medieval nos ensina. Então essa cidade ela começa a surgir em volta da igreja de maneira desordenada, ocupando pequenos lotes. Ocupando pequenos lotes, isso quer dizer o seguinte: mantendo a escala humana, considerando a escala humana. Nós aqui estamos vendo uma cidade, que é a cidade de Siena, aonde as construções depois foram sendo feitas. As construções foram sendo feitas. Claro que isso aqui não são construções do período do feudalismo. Aqui está muito mais para o Renascimento. Agora, essas construções elas foram razoavelmente implantadas nos antigos lotes medievais. Daí, ainda hoje, o centro histórico de Siena e de algumas outras cidades medievais, e Siena, não sei se eu falei, fica na Itália. Essas cidades, a gente está vendo inclusive a cúpula da igreja na qual a cidade cresceu no seu entorno, e também estamos vendo lá uma torre que não é da igreja, que é uma torre do prédio, que seria o prédio de governo.
tá? Que nesse caso não é, mas poderia ser, por exemplo, o antigo castelo do senhor feudal. Nesse caso não é o palácio comunal. É o que seria uma espécie de prefeitura hoje em dia. Mas voltando aos lotes, percebam que eles são pequenos, dispostos de maneira aleatória, criando ruas sinuosas. Por que essas ruas sinuosas? Porque tinha uma árvore no meio do caminho, porque tinha uma pedra no meio do caminho, porque tinha um morro no meio do caminho, porque a minha tia morava à minha esquerda e eu queria botar a porta da minha casa virada para a esquerda para ficar de frente para ela. As razões serão inúmeras e sempre baseado na vontade de cada um. Então, a gente percebe, ainda numa cidade atual, a permanência da cultura medieval. Qual era a exceção, ou qual eram as exceções em relação ao uso da escala humana no período medieval? A igreja, que era feita na escala monumental para mostrar a grandeza da fé, a grandeza da religião e a grandeza da instituição católica. As igrejas, os templos, eles eram grandes para demonstrar esses tipos de interesses. A outra exceção também eram os prédios públicos, inicialmente configurado pelo castelo do senhor feudal e gradativamente sendo transferido então para um poder público. Isso mais tarde. No período medieval, seriam então as duas exceções, a igreja e o castelo do senhor feudal. Temos aqui um exemplo, o domo, a igreja de Siena, e aqui já numa mistura de características da arquitetura românica para a arquitetura gótica. Isso era muito comum, né? É muito comum em certas igrejas que demoravam tanto tempo para ficarem prontas que acabavam incorporando novidades dos estilos que lhes seguiam. O espaço que surgia dessa cidade espontânea, na parte central, em geral em frente às igrejas, se abria então uma espécie de praça. No caso aqui na cidade de Siena, é essa praça num formato de meia-lua, onde até hoje ocorrem festejos de origem medieval. Entre eles, o Palio de Siena, que é uma festa muito bonita, que remonta às origens medievais, aonde pessoas disputam. Essa daqui é uma das festas. Essa aqui não é o Palio de Siena, essa aqui é uma outra festa, uma festa religiosa, também mantida através de procissões, e eles disputam entre grupos para levar uma vela acesa o mais rápido possível até uma certa localidade, sem deixar essa vela apagar. E aí, a partir do momento que chegam nesse local, eles voltam correndo para dentro da catedral, da igreja, e aí o grupo que vence é o grupo que consegue entrar na igreja primeiro. Tem todo um enredo aí, mas o que para nós interessa é o seguinte, é entender como que a escala humana da cidade medieval mantém ainda hoje esse gosto de intimidade com a sua população. A escala da cidade, ela define o tipo de sentimento de pertencimento que a pessoa tem com a cidade. Essas cidades medievais europeias, as cidades europeias em geral, eles mantiveram os seus centros históricos, que são exatamente aqueles núcleos medievais. É para lá que os turistas vão, são nesses locais que tem as festas, as procissões, os encontros, e também são nesses locais que tem os restaurantes mais aprazíveis, os cafés,
porque a gente se sente bem integrado na escala humana. Então, aqui mais uma vez, esse tipo de relação entre as pessoas e o espaço proporcionado pela escala humana, tanto no tamanho das ruas, quanto no tamanho das edificações e também no tamanho da própria cidade. Cidade, quando cresce demais, as pessoas começam a não se identificar dentro delas. Começam a não se sentir pertencentes dentro delas. Está aqui mais uma vista de Siena, dando bem para perceber a proximidade das construções, a intimidade que isso causa entre os seus moradores. Isso tudo, minha gente, são virtudes. Virtudes que a gente deve compreender para poder utilizá-las nos nossos projetos. Como? Aí vai cada um encontrar o seu caminho. Para esse tipo de coisa não tem fórmula. Mas o que a gente percebe é que a escala humana é uma permanência. A escala humana é um indicador. Está aqui o Palácio Comunal, que aí seria o prédio público, o prédio de administração, com a sua torre belíssima, mostrando também, através da escala, que aquele prédio é um prédio de poder. E isso tudo no centro dessa cidade medieval. Aqui a malha urbana, podemos chamar assim, com as suas ruas sinuosas, estreitas e por isso mesmo frescas. A proximidade das construções, se vocês observarem aqui, nós estamos pela sombra, a gente vê que deve ser em torno de ou 11 horas da manhã ou 1 hora da tarde, e mesmo assim é quase metade da rua em sombra. E todos nós sabemos que a área de sombra traz conforto ambiental. E olha a malha urbana, olha o labirinto que isso é. Ah, mas é ruim para passar de carro. Bom, temos que analisar os custos e benefícios de cada coisa. Se para tal lugar for fundamental a passagem de veículos, você não vai optar por uma malha sinuosa. Mas se o fato de passar veículos for alguma coisa secundária, já vai valer muito a pena você criar uma via sinuosa, porque as vias sinuosas trazem belezas, trazem surpresas, trazem cenários diferentes que nos surpreendem. E aí, quando a escala humana ela é quebrada por prédios públicos ou religiosos, o que, de certa maneira, são públicos também. Aqui estou mostrando uma outra cidade medieval, que é a cidade de Bruges, na Bélgica. Acho que eu pronunciei errado. Aqui é a prefeitura de Bruges, na Bélgica, também fazendo o limite da praça. Eu chamo de cenário encantador, é uma coisa desse tipo aqui. Ó. Alguém precisou que houvesse uma passagem bem estreita entre essas duas construções. E isso foi respeitado pela implantação urbanística. Quem determinou? Alguém, alguma necessidade. E essa necessidade ela foi tão premente, ela foi tão importante, que ela foi atendida. E aí nós temos esses cantos bucólicos, esses cantos que nos trazem felicidade ao olhar e que a gente acaba viajando para ver esses lugares. A gente gasta o nosso dinheiro para ir lá conhecer esses lugares de tanto encantamento. Está aí um belo exemplo de uma malha medieval que foi mantida
foi mantida razoavelmente pelo urbanismo renascentista e moderno. Porque a gente sabe que, pela vontade, eles teriam derrubado tudo. Vou pegar aqui um outro, mostrando para vocês, até para que vocês vão vendo, né, a arquitetura românica, e às vezes a arquitetura românica já sofrendo influências do gótico, dependendo do exemplo. Essa aqui está bem mais para o românico. Mas são exemplos do quanto que a forma espontânea de se produzir cidades também, essa forma espontânea também traz virtudes. Porque a gente é muito levado a pensar que para ser bom tem que ser pré-concebido, ou tem que usar linhas retas, ângulos retos. Vamos com calma com esses conceitos. Está aqui o mapa, isso aqui é um mapa turístico da cidade de Chartres, na França, com a sua belíssima catedral, que eu já mostrei para vocês em História da Arquitetura, e ela está aí marcadinha no mapa. E a partir dela, nessa parte aí central, a partir dela, todas as ruas foram se desenvolvendo de forma labiríntica. E depois, conforme vai se afastando da igreja, aí em outros períodos começa então a ter traçados mais retilíneos. Mas o núcleo, aquele original da Idade Média, continua sendo de forma espontânea. Bom, aqui está a fachada da Catedral de Chartres, com as suas ruas no seu entorno. Se é para mostrar encantamento, aqui mais um exemplo com a cidade acompanhando o leito do rio. Se as casas estão acompanhando o leito do rio, as ruas internas estão fazendo o mesmo formato. Porque não teria muita lógica para você, se você tem um casario, não teria muita lógica pelo pensamento medieval. Se você tem um casario que acompanha a sinuosidade do rio, nada mais natural que você faça a rua pelo outro lado da casa, acompanhando esse mesmo traçado sinuoso. Aqui uma visão panorâmica da cidade de Chartres, aonde você vê que, mais uma vez, os lotes são pequenos lotes. Lotes juntados uns aos outros são exceções. A grande maioria manteve o tamanho do lote, ou pelo menos aproximado, pelo menos a ideia de lotes individualizados. Em cada lote, uma pequena construção. E elas coladas umas às outras, com paredes geminadas. Tá certo? Então, construindo no lote todo e colando as laterais nas laterais dos prédios adjacentes. Vamos lá. Essa permanência da cidade medieval, ela não existe, ela não sobreviveu só nos núcleos urbanos, não. Houve cidades que cresceram muito. Essas que eu mostrei para vocês, elas cresceram, mas elas não perderam o aspecto da cidade medieval. Mas quando você fala de cidades como Londres, e mesmo como Paris, essas cidades cresceram muito, elas viraram metrópoles. Então, você não é mais muito fácil você perceber a origem medieval nelas. Mas, se a gente considerar, se a gente tiver um olhar
mais assim abrangente, mais atento, a gente vai saber que, por exemplo, Londres mantém até hoje uma certa subdivisão que já existia lá no período medieval, que era a área, o local das feiras e o local da aristocracia. Então, ainda hoje, Londres é dividida assim. Já era assim no início da Idade Média, durante a Idade Média, migrando da Idade Média para o Renascimento, a cidade de Londres já era dividida na parte comercial, na chamada City, e na parte aristocrática, na chamada Westminster. Até hoje é assim. Onde você tem toda a área de empresas nesse núcleo conhecido como City. Interessante que City é a tradução em inglês para cidade. E eu aí estou supondo, mas eu imagino que tem muita gente que quando diz que vai ao centro da cidade, pelo menos as pessoas mais velhas, eu não sei se essa expressão continua, mas quando a pessoa vai dizer para outra assim, eu vou ao centro, muita gente falava assim, eu vou à cidade. Não falava nem centro, não falava nem a palavra centro. Eu vou à cidade. Não sei se essa característica a gente acabou copiando de Londres, tá? Mas é uma coincidência, ficaria aí como curiosidade, né? Eu me lembro muito das pessoas que falam assim, eu vou à cidade, eu vou à cidade. Não sei se hoje continuam. Os mais jovens aí, vocês, meus alunos, podem me dizer se essa característica permanece. Mas era comum a gente falar assim, eu vou lá na cidade. Quando falava vou lá na cidade, é porque iria ao centro. Pode ser que isso seja uma apropriação dessa nomenclatura de Londres. Então, aqui, hoje, o centro financeiro, né, o contemporâneo centro financeiro de Londres, a chamada City, até hoje. E, no outro ponto, Westminster, aonde fica a Casa do Parlamento. Está aí o Parlamento Britânico, com o famoso Big Ben, com a torre do famoso relógio. E também a Abadia de Westminster, aonde todas as solenidades vinculadas à família real britânica, na maioria das vezes, na esmagadora maioria das vezes, as solenidades são efetuadas na Abadia de Westminster, que é uma igreja anglicana. Nós que fazemos arquitetura não devemos confundir a Abadia de Westminster, que é anglicana, com a Catedral de Westminster, que é católica e que funciona até hoje, mas exatamente por ser católica, não tem essa vinculação direta com a família real britânica. Em Paris, que é um outro exemplo dessas permanências medievais, nós temos também essa subdivisão em dois núcleos. Nós temos a região da Ilha de La Cité, que é o marco zero da cidade de Paris, onde, segundo os historiadores, viveu um povo chamado Parise, e daí a nomenclatura depois futura da cidade. E temos também a parte da Université, aqui mais uma vez a Ilha de La Cité, formando esse núcleo central, e a própria divisão administrativa de Paris, ela se dá, é uma palavra horrível, mas ela se dá pelos arrondissements. Isso, fazendo uma tradução livre, seria assim, as regiões administrativas de Paris. E eles vão, de uma maneira espiralada, se afastando do marco zero, que seria a Ilha de La Cité. O número 1 é ali o núcleo, o arrondissement número 1 é o núcleo onde está, por exemplo, a região da Notre Dame. E depois vai circulando 2, 3, 4, 5, 6, até, não me lembro agora o número, não sei se é o 17, mas é alguma coisa assim. O número vai crescendo,
de forma espiralada, mostrando como a implantação medieval ainda está ali marcada. Porque se fossem ruas retilíneas, essas subdivisões seriam feitas em quarteirões e não numa maneira espiralada como ela acontece. Tá? A outra região é a região conhecida como Université, onde você vai ter outros tipos de instituições, inclusive as de educação. Mas Paris também mantém, e a parte comercial também da cidade. Paris também mantém essa característica, essa marca trazida da Idade Média. Pensar urbanismo tendo a Idade Média como parâmetro é a gente compreender essa ligação direta entre o indivíduo e o espaço. E isso também é importante para a gente quando está projetando na era contemporânea. Fica aí esse alerta. Tá bom, gente? Então, ficamos por aqui. Até a próxima aula e continuem se cuidando. Vamos ver até quando a gente vai com nossas aulas aí por videoaula e não tem problema nenhum. A gente vai tocando o barco, tá legal? Não esqueçam que as informações sobre as atividades, sobre as avaliações já estão também no YouTube. Vejam lá tudo direitinho e qualquer dúvida, perguntem no diálogo do próprio YouTube, que é a maneira mais rápida de eu responder para todo mundo. Tá feito então. Um abraço, tchau, tchau.